XML External Entity, ou somente XXE. É uma vulnerabilidade muito comum, só que pouca gente conhece, pois não é muito falado nos cursos de introdução ao pentest que normalmente tem aqui no mercado da gente. A intenção do vídeo de hoje é ambientar vocês com a linguagem XML, mostrar também de que forma que essa vulnerabilidade XXE ela pode se apresentar para a gente e como a gente vai explorar. Obviamente, a intenção desse vídeo aqui é guiar vocês para um desafio que a gente vai realizar no dia 28, onde a gente vai localizar um local onde a gente pode explorar um XXE, e quando a gente localizar esse XXE, a gente vai explorar também nessa vulnerabilidade, uma vulnerabilidade SSRF. Mas eu vou falar sobre isso no final do vídeo. Esse aqui foi só para dar uma introdução e já deixar vocês aí com uma pulga na orelha sobre o que está por vir. No decorrer do vídeo, eu vou deixar vocês aqui também com um recado da SquareCloud, que é um parceiro aqui do nosso canal. Inclusive, vou deixar um link aqui embaixo, é só vocês clicarem, visitar lá e conhecer o trabalho do pessoal da SquareCloud. Sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje, vamos aprender o que é um XXE. Então, pessoal, não é usual aqui do canal eu utilizar slides, mas para ficar didático esse vídeo aqui, porque a intenção é que vocês consigam compreender como a vulnerabilidade ela ocorre. Então, para deixar um pouco mais didático, eu preferi fazer por slides e em etapas, porque não julgo ser uma vulnerabilidade simples de entender. Na verdade, ela é até simples de se executar, só que a compreensão do que está acontecendo é um pouco mais complexo. Inclusive, como eu não sou programador, é interessante que vocês se aprofundem na linguagem. Obviamente, o conhecimento que eu tenho a respeito de linguagem de programação é tudo empírico, mas no momento exato eu vou deixar para vocês ali um slide específico sobre o que eu julgo necessário vocês se aprimorarem para poder compreender um pouco mais essa vulnerabilidade e como ela ocorre. Mas vamos lá. Inicialmente, o que é a linguagem XML? Eu deixei aqui 3 definições que eu julgo bem simples para a gente conseguir entender essa linguagem, que no caso é definição, o fato dela ser extensível e também o objetivo dessa função. Então vamos lá. O XML é uma linguagem de demarcação utilizada para armazenar e transportar dados. O que isso significa? Significa que quando a gente for interagir, por exemplo, com um botão numa API, que vai ter esse exemplo aqui inclusive, quando a gente clicar no botão daquela API para realizar uma função, aquele tráfego de mensagem, tanto que a gente está enviando quanto que está recebendo, ele vai se dar por um arquivo XML. Então, para evitar de fazer, vamos supor, um documento de texto com diversas mensagens ali dentro e depois um parser procurar exatamente por palavras específicas naquele contexto, o XML ele vai estruturar isso de uma forma hierárquica. Então a gente vai ter ali todas as entidades, todos os elementos devidamente separados, e o valor que o XML ele vai entender é somente o necessário que estiver dentro do elemento. Mas isso também vai ficar um pouco mais simples mais à frente. Obviamente, se alguém achar que deva fazer uma contribuição, pode colocar nos comentários, que o próximo vídeo a respeito de XXE só vai ser no final desse mês. Então dá tempo de eu pegar, corrigir ou então adicionar no próprio vídeo que eu vou fazer para poder enriquecer mais a nossa aula. Mas vamos lá. É uma linguagem extensível. E o que isso significa ali? Significa que a gente pode definir as tags e a estrutura. Então, quando a gente tiver a nossa estrutura do XXE, a gente vai poder definir exatamente tudo que a gente vai estar enviando e recebendo dentro da estrutura da nossa linguagem. O objetivo dela, obviamente, é facilitar a troca de dados entre os diferentes sistemas e plataformas. Como eu propriamente falei anteriormente, a gente pode utilizar de uma API dentro de uma aplicação web que foi feita numa outra linguagem de programação. Então vamos supor que nós temos um site em HTML, que é uma linguagem de apresentação. O XML ele nada mais nada menos que vai ser algo à parte daquela aplicação ali, e toda vez que a gente clicar naquele item para poder interagir com a aplicação, a nossa linguagem XML vai estar em utilização, e é nesse momento em que a gente pode ser que consiga explorar utilizando um XXE. Dessa forma aqui, é fisicamente como o XML vai se apresentar para a gente quando a gente capturar a requisição utilizando o burp. Então, basicamente, ele vai ficar dessa forma. Essa daqui é a estrutura de uma linguagem XML. E o que está acontecendo aqui? A gente está declarando o XML, a gente pode ver o elemento raiz e a gente pode perceber também que isso aqui é uma linguagem aninhada. Então, vamos lá, parte por parte. Aqui está dizendo que especifica a versão e o encoding do documento. Então, basicamente, está aqui, ó, declaração do XML. Aqui a gente pode ver a versão e aqui a gente pode ver o encoding em UTF-8. Como essa parte aqui faz parte da declaração do nosso XML e a gente, na vulnerabilidade XXE, a gente vai declarar uma entidade, então, basicamente, a entidade que a gente vai declarar, ela vai estar um pouco mais abaixo aqui, onde a gente está declarando a versão e o nosso encode. Então, já fique com isso em mente que a gente vai precisar colocar ela aqui.
Elemento raiz. O que seria elemento na linguagem XML? Elemento é basicamente tudo que está declarado dentro aqui da nossa estrutura. Então, como a gente tem aqui uma API de verificação do tempo, por exemplo, a gente pode ver aqui o weather, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, a gente está declarando o nosso elemento raiz. E tudo que está aqui dentro são elementos normais. Como ela é uma linguagem estruturada por alinhamento, tudo isso aqui está feito de forma hierarquizada. Aqui nós temos o nosso elemento raiz e aqui dentro nós temos vários elementos. Por exemplo, aqui a gente tem a cidade de Nova York e ela está sendo referenciada com o elemento location. Então vamos supor que nós temos um texto. Toda vez que a gente for abordar aquele texto ali, o elemento location ele vai ser procurado pela nossa API para poder buscar aquela referência. Uma outra situação que também é interessante eu mostrar para vocês é que aqui a gente tem outro elemento e dentro dele a gente tem outro elemento. Aqui a gente tem dentro do nosso elemento raiz weather o elemento forecast. Então vocês podem ver aqui que a gente tem esse elemento e dentro dele a gente tem outro elemento, que no caso é o elemento temperature. Então dentro aqui a gente tem o elemento temperatura e para referenciar esses nossos elementos a gente precisa colocar ele dentro desses sinais de menor que e maior que. E no outro lado onde a gente vai fechar o nosso elemento a gente tem que colocar essa barrinha aqui. Novamente, se o interesse da API for simplesmente revelar para a gente qual que é a temperatura, quando a gente clicar para buscar essa informação, ele vai trazer para a gente aqui, ó. Por exemplo, para a localização Nova York, a temperatura é 28. Então ele pode até incluir um texto para poder informar para mim essa situação. Ele vai ter um texto padronizado e simplesmente ele só vai alterar a variável cidade, que no caso é a localização aqui, e o temperature, que no caso aqui é 28 graus. Então ele simplesmente vai alterar essas variáveis e vai trazer a mensagem para a gente. E onde entra a vulnerabilidade? Exatamente aqui nessa estrutura. Se houver um parser de XML na aplicação e a gente conseguir declarar a nossa entidade aqui, a gente pode chamar ela na estrutura do arquivo e quando esse parser for buscar dentro dessa linguagem aqui, que já está declarada pela entidade que a gente declarou, ele simplesmente vai pegar o conteúdo dela e vai entender que aquela entidade é uma variável, que no caso a gente vai chamar, vamos supor, um arquivo, etc.pswd. A gente vai utilizar o parâmetro file e vai chamar o etc.pswd. Então quando ele chegar aqui, que ele for interpretar o que está dentro, ele vai ver que é uma entidade. E a nossa entidade ela já foi declarada de uma forma maliciosa. Então ele vai interpretar dentro do nosso sistema o arquivo etc.pswd, para essa ocasião fictícia que eu estou montando aqui. Como eu falei para vocês também, aqui nós temos a nossa API de previsão. Então quando a gente interage com essa API e pede a previsão do tempo, a resposta que ela vai trazer é simplesmente essa daqui, ó. A temperatura atual é 28 graus. Aquilo que eu falei para vocês também é válido, a gente consegue alterar aqui. Eu poderia colocar a temperatura atual em Nova York é 28 graus Celsius. A gente só precisaria aumentar a quantidade de variáveis, que no caso a nossa API ela ia buscar simplesmente pelas duas variáveis que contém no nosso arquivo XML e traria para a gente na resposta da aplicação. Outra situação importante também que eu julguei necessário colocar aqui é o cenário back-end dessa aplicação. Aquele nosso arquivo XML, agora ele é o XML data e ele está sendo atribuído na variável tree. Então, beleza. Aqui a gente vai obter o elemento raiz da árvore. Qual que é o elemento raiz? Nesse caso aqui é o weather. Mas no nosso caso, na nossa situação maliciosa, ele vai ser a entidade que a gente vai declarar para tentar buscar pelo arquivo pswd. E depois dele encontrar o elemento raiz da árvore, ele vai fazer o seguinte, ele vai buscar pelo elemento temperature, que no caso esse daqui ele está sendo determinado, e vai extrair o seu texto. Então, vamos supor, esse daqui ele já está delimitando um pouco mais o escopo, ele vai buscar somente o que está no elemento temperature. Então, se nesse caso aqui for esse arquivo que estiver fazendo um parsing na nossa aplicação, a gente vai ter que declarar nossa entidade dentro do arquivo temperature. Por quê? Basicamente, quando ele for ler o arquivo temperature, ele vai interpretar aquilo ali e essa informação vai se apresentar para a gente de que forma? Como tudo isso aqui que ele está fazendo está alocado na variável data, quando chegar aqui no return, ele vai responder para a gente. E provavelmente pode ser que essa resposta ela não fique especificamente na sua tela. Então você vai ter que utilizar o burp switch para poder identificar essa resposta. Beleza, agora vamos para a parte onde a gente vai explorar essa vulnerabilidade de XXE. Então pessoal, a Square Cloud que a gente já mencionou no vídeo da semana passada é o nosso mais novo parceiro. E o que ele pode oferecer para vocês? É só a gente vir aqui em serviço, vocês vão ver as 4 principais atividades que eles podem oferecer. Seja o armazenamento em nuvem, seja os pods que eles oferecem,
o site, você também pode colocar o seu site hospedado na plataforma da Square Cloud, inclusive uma plataforma para análise do conteúdo que está acontecendo no seu site. Então não perca tempo. Quer adquirir algo? Procure o pessoal da Square Cloud, entre em contato com eles e acessem lá. Pô, Aquiles, isso daí, tá caro? Tá caro nada, pô. É só a gente clicar aqui em planos, você pode ver, tem a aba da Community, tem a aba Enterprise, aqui tem alguns preços, a gente pode ver aqui o da Community, são esses aqui, e a gente pode ver o Enterprise, tem esses dois. Pô, o preço está muito bacana, mas melhora, é só a gente clicar aqui, ó, que os novos planos já foram lançados, saiba mais clicando aqui. Aqui você pode ver que existe uma atualização nos preços e nos benefícios que você ganha assim que você contrata um plano. Então, dê uma olhadinha em tudo, ficou com dúvida, entre em contato com o suporte e eles vão esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem. Vamos para o vídeo de hoje. É o mesmo arquivo, eu só coloquei aqui a seguinte situação. Nesse caso, é dessa forma que a gente consegue declarar uma entidade no nosso arquivo. Vocês podem ver que o nosso doctype é exatamente o nome do nosso elemento raiz, que no caso aqui é o header, e a partir disso, a gente só, dessa forma que a gente declara a nossa entidade, e o nome dela vai ser XXE. Com a função system, a gente vai chamar um comando do sistema. E que comando vai ser esse? Vai ser buscar com o parâmetro file o arquivo etc PSWD. Como a nossa função vulnerável, o nosso elemento vulnerável é o elemento temperature, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a minha entidade aqui e vou colocar esse e comercial, vou colocar o nome da entidade, que no caso é XXE, e com o ponto e vírgula a gente finaliza aquele nosso comando, e toda vez que esse parsing for rodar, ele vai extrair para a gente a informação do PSWD daquela aplicação. Vamos lá, Aquiles, se eu não souber qual que é o elemento vulnerável, o que eu vou fazer? Testes. Você já declarou a sua entidade aqui para buscar pelo arquivo PSWD. Em todos esses locais aqui, você vai tentar colocar a sua entidade lá dessa seguinte sintaxe e vai tentar fazer um brute force ali para tentar extrair a informação. Ao meu ver, eu acredito que não tenha ficado de forma complexa. O mais difícil de entender no caso seria esse daqui, só que como ele já está exatamente na função vulnerável, que no caso é essa daqui, no temperature, acredito que não tenha problema. Para que fique claro, quando vocês tiverem que explorar essa vulnerabilidade, é necessário ter um pouco mais de criatividade, porque pode ser que ela se apresente dessa forma. O normal em desafios de CTF é você conseguir alocar a sua entidade em qualquer um desses elementos aqui. Nessa daqui eu quis deixar especificamente em um parâmetro para vocês verem que a situação ela não vai se repetir sempre. Então dessa forma que vocês aprenderem, vocês já vão ver. Pô, eu coloquei aqui a minha entidade e ela não está retornando a resposta. O que aconteceu? Basicamente pode ser que o parsing esteja especificamente num elemento e por conta disso você não está conseguindo extrair informação. Então, vai fazendo em todos os parâmetros que você tem disponível, em todos os elementos no caso, até você conseguir extrair aquela informação ali. Pô, Aquiles, eu acredito que aquilo ali é vulnerável, eu coloquei em todos os parâmetros e não está funcionando. O que pode ser? Pode ser que ele seja outband, então você vai ter que utilizar o Burp Collaborator para tentar extrair essa informação. Mas também não fica preocupado que posterior a essa aula do dia 28 também vou me preparar para trazer para vocês aqui essa vulnerabilidade XXE, extraindo out of band também a informação. E por fim, eu deixei essa sugestão aqui para vocês, para a gente conseguir trabalhar no cenário do dia 26/8, que é o cenário do exercício proposto que eu vou trazer aqui para vocês. É interessante vocês se aprofundarem um pouco mais na linguagem XML, porque a gente só vai executar, obviamente, quando tiver algo um pouco mais crítico, eu vou dar uma pincelada para vocês conseguirem compreender o que está sendo executado. E também é interessante dar uma aprofundada no próprio XXE. Como essa daqui foi uma aula teórica, onde eu mostrei para vocês a vulnerabilidade sendo explorada, mas é interessante que vocês também dêem uma lida no Hacktricks, eles têm um conteúdo muito bacana lá. Inclusive tem várias formas da gente conseguir declarar uma entidade, não vai ser simplesmente só desse jeito que eu mostrei aqui. Então deem uma olhada lá, se familiarizem com a linguagem e se familiarizem também com a vulnerabilidade. No caso do SSRF, eu coloquei aqui porque o que vai acontecer? A gente vai localizar a vulnerabilidade XXE e ao invés de colocar ali o parâmetro file e chamar o arquivo PSWD, a gente vai começar a fazer testes internos para localizar hosts ativos. E quando a gente localizar um host ativo, a gente vai entrar numa aplicação, naquele host local, e vai tentar buscar por credenciais válidas para conseguir explorar aquela vulnerabilidade de SSRF dentro de um XXE. Então, para isso, a gente também tem um vídeo aqui no canal ensinando como localizar e explorar um SSRF. Eu vou deixar ele disponibilizado aqui na descrição. Vocês podem dar uma olhada e se familiarizar também com a vulnerabilidade de SSRF. Vou pedir, se você ainda não é um inscrito aqui do nosso canal, que se inscreva, deixe um like, comente aqui. Cada comentário ajuda bastante a gente, faz com que o YouTube divulgue mais o nosso vídeo, porque vocês estão interagindo com a gente. Então, deixe um comentário, deixe um like, se inscreva no nosso canal.
Vou deixar também o link aqui do nosso LinkedIn, onde frequentemente a gente posta vários conteúdos bacanas, inclusive a respeito da agenda do que a gente vai fazer aqui no canal, e também alguns artigos interessantes que a gente julga pertinente, também a gente divulga no nosso LinkedIn. Então, vou deixar aqui na descrição, tanto o meu, quanto do Mauro, quanto do Jardim. Um abraço para vocês, eu espero que esteja tudo bem e até dia 26/8, onde eu retornarei com essa aula um pouco mais elaborada. Um abraço e até lá!